Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que nos mudam, um podcast sobre inovação social onde partilhamos consigo as histórias das pessoas que estão a marcar o presente e prometem mudar o mundo. Eu sou Nicole Antunes e hoje tenho comigo Manuel Marchante, muito bem-vindo. Manel, eu acredito que a maior parte das pessoas que nos ouve associa o teu nome a alguma coisa, até porque tu já estiveste envolvido em várias iniciativas e vários projetos aqui da cidade. De uma forma geral e mais bonita, podemos dizer que és uma figura ativa na comunidade académica e social de Évora, onde se destaca o teu envolvimento em projetos que promovem o desenvolvimento juvenil, a cidadania ativa e a inovação social. Há aqui muita coisa para falar, gostaste desta introdução? Há aqui muita coisa para falar, mas vou começar talvez pelo meu primeiro contacto contigo, que foi na Universidade de Évora. Tu foste presidente da Associação Académica da Universidade de Évora e, naturalmente, representaste os estudantes e trabalhaste em várias áreas, como o alojamento e a habitação, as bolsas de estudo, o desporto universitário. Este foi o teu primeiro contacto com o mundo do empreendedorismo ou é o primeiro que nós sabemos? Deixa lá ver, empreendedorismo não diria tanto empreendedorismo, é mais voluntariado, associativismo e é mais por esse conceito. Okay. Pronto, empreendedorismo já me soa mais negocial, mais empresarial, mas sim, creio que sim, ou seja, na altura que se calhar que me conhecesse estás a falar, eu era presidente, portanto já tinha passado por um troço mais de desenvolvimento, ou seja, eu entrei na universidade em 2009 e desde 2009 que estive envolvido na associação académica, na altura como setorista, depois fazia coisas mais pequenas, como depois líder do setor desportivo, que era como se chamava na altura, e só depois é que cheguei à parte de ser presidente. Mas sim, acho que a associação académica deve ter sido o ponto que me fez acordar para esta vida de intervenção social, digamos assim, e da defesa de, neste caso, minorias, são sempre minorias, não é? Portanto, acho que sim, acho que foi nesse âmbito. Exatamente, e era mesmo isso que eu te ia perguntar, que é, foi aí que tu também despertaste o olhar para as maiores necessidades dos alunos? Foi aí que viste que, ou pelo menos despertaste a vontade de quereres fazer alguma coisa? Mas tu achas que a comunidade em geral tem noção do que é estar à frente de uma associação de estudantes? Achas que, não sei, às vezes as pessoas acham isto é organizar a queima das fitas, mas há muito para além disso, não é? Tenho uma história gira sobre esse assunto. Na altura era então o presidente da associação académica e fui convidado para uma sessão sobre consumo de álcool. Não é? Que era sobre comportamentos de risco, não era sobre consumo de álcool, era com o CRIG, o Centro de Respostas Integrados, na altura agora está envolvido diretamente com o CICAD, já é outra estrutura mais independente, felizmente, também acho que foi uma luta interessante para a defesa das comunidades dos comportamentos de risco, seja de álcool, drogas, de jogos, vício de jogo, essas coisas todas. E na altura fui convidado para uma mesa redonda, que não era bem redonda, mas pronto, com uma senhora que me acusou de ser o promotor de álcool dos estudantes, não é? E pronto. Portanto, eu na altura até disse uma brincadeira, fiz uma piada que é como se fosse, ora, se a Câmara Municipal de Évora organiza a Feira de São João, que também tem álcool, então a Câmara também é promotora de alcoolismo. E portanto as coisas não funcionam bem assim. Nós até dinamizámos na altura, e acho que a associação ainda dinamiza, uma série de atividades dentro das próprias ações festivas que é sobre responsabilidade na bebida, no consumo, e portanto acho que isso é muito importante, existe sempre esse equilíbrio. E certamente que a associação académica não faz somente festas, tanto que aprendi muito sobre política nacional, política local, habitação, esses problemas todos, e acho que isso era uma maior envolvente, que é a parte mais difícil de comunicar. Pelo menos na altura não usávamos tanto o Instagram, usávamos um bocadinho mais o Facebook, embora o público-alvo fosse um bocadinho diferente do que são os jovens, mas era por aí. Portanto, nós trabalhávamos muito mais as políticas de juventude, políticas estudantis, do que propriamente a parte da festividade. Isso só tinha mais visibilidade porque fazia mais barulho, claro, a nível local, e as pessoas juntavam-se todas, não é? Claro. Pronto.
E desse teu contacto com os alunos e das políticas que tentaste implementar, quais é que tu apontaste como as maiores necessidades da altura dos alunos e achas que se mantêm? Ui, era mesmo isso que eu ia dizer. É isso, era mesmo isso para onde eu ia. E queria apanhar, acho que até vou agarrar aqui no teu tema e vou virá-lo para aquilo que eu gosto mesmo de defender, que é a voz do jovem, que é impressionante, como desde 2009 até 2016, que eu era presidente da associação, até hoje, que estou envolvido no Conselho Geral da Universidade de Évora, os problemas maiores dos estudantes continuam a ser os mesmos. E nós temos vindo a percorrer um percurso de constantes indignações, frustrações que partilhamos junto dos políticos locais, dos políticos nacionais, dos políticos internacionais. Fazíamos uma série de moções, escrevíamos cartas sobre dados, porque as associações de estudantes e académicas trabalham imenso em dados, porque não apresentamos estatísticas vazias, e apresentávamos soluções para esses problemas que depois nunca são implementados, nem a nível local, nem a nível nacional. E, portanto, o problema da habitação agora parece que é uma coisa exorbitante, mas sempre foi, a nível estudantil, sempre foi muito complicado acompanharmos o valor do aumento do preço das casas, seja de aluguer, seja de compra, e a inserção do estudante nessa cidade que é universitária. E não só, na minha altura, por acaso, nós tivemos um movimento que até foi promovido pela Associação Académica, na altura, que todo o movimento nacional se juntou, que era a propina zero. Pronto, e eu não discuto se a propina tem impacto para mim ou não. Eu discuto se a propina tem impacto para os estudantes. E nós vamos ver agora a última manifestação que foi feita em 24 de março, e uma das maiores problemáticas é a propina, porque a propina continua a ser um custo fixo para os jovens e é fixo para todos, seja para o pobre, seja para o rico. E é uma coisa que não faz muito sentido para a introdução do jovem no meio académico, porque o ensino devia ser gratuito, não é? À partida. Já temos as taxas, já temos os emolumentos, seja, eu quero ir para um emprego ou para o IFP, ou seja, através de particulares, e eu preciso de apresentar uma credencial. Essa credencial custou-me 90 euros ou 120 se foi com urgência. Portanto, essas propinas escondidas que nós falávamos na altura foi uma defesa grande que nós fizemos e iniciámos esse movimento de propina zero, que agora felizmente está muito mais baixo, ou seja, já está a encaminhar para o zero, está na volta dos 400 e tal euros, não quero mentir, não tenho a certeza, mas na minha altura eram 1000 e qualquer coisa euros, ou seja, a diferença era muito grande, felizmente foi removida. Não é? Mas eu acho que, e falo mesmo dentro do Conselho Geral, onde temos uma representação de mais de 50% de docentes e depois 25% de pessoas externas reconhecidas pela comunidade, que são todas já não estudantes. Temos os não funcionários, que são somente 2, infelizmente também, e depois temos 3 alunos que qualquer coisa que eles possam defender ou apresentar dificilmente será suportada por qualquer um dos outros, porque não há quórum. Portanto, nós não temos, é muito complicado, e isto funciona no Conselho Geral, que é uma entidade pequena dentro da Universidade de Évora, né, que é que comanda, que gera, digamos assim, o trabalho da reitoria, mas que depois não, ou seja, as nossas palavras pouco têm consequência, e nós temos lutado muito até agora. Tivemos novas eleições para o Senado, novas eleições para as Assembleias de Escola, mas os estudantes têm pouca representatividade dentro de cada órgão, e depois torna-se complicado, mesmo que todos defendamos o mesmo dentro dos vários órgãos, de chegar a uma moção que seja aprovada com unanimidade. E isso é uma frustração, e acho que ao longo de todos estes anos, eu que retornei agora a esta casa da Universidade de Évora, não como estudante, mas enquanto eleito de um órgão, fico frustrado por as coisas estarem como estavam, e não há um reconhecimento. Nós dizermos que a propina é um problema não é um reconhecimento por parte dos outros, é incrível. Ou seja, eu repito novamente, eu tenho algumas capacidades, tive sustentabilidade através dos meus pais, dos meus familiares e tudo mais, portanto eu não tenho problemas de propinas. A propina não é um problema meu, mas é um problema generalizado para a vida académica de qualquer estudante
que não tem essas condições. Claro. Associando isso à habitabilidade, é incrível o custo de estudar no estrangeiro. Eu, por exemplo, presenciei a descida das propinas ao longo do meu percurso, não tanto como está agora, mas de facto senti uma diferença muito grande. E tu falaste agora do Conselho Geral da Universidade, 2 questões para ti. Primeiro, estavas a falar das dificuldades de efetivamente implementar algumas medidas, mesmo que haja consenso, que há sempre ali uma barreira. Essa barreira, tu dirias que é apenas das nossas limitações em termos de políticas públicas, ou também é questão da mentalidade e da região onde estamos? Porque nós temos exemplos de países em que funcionam com propina zero, em que o ensino desde sempre é gratuito, praticamente. Temos esse exemplo, sabemos que corre bem, mas de alguma forma parece que não chega aqui. Tu tens achas que há esses 2 lados da moeda, não só as limitações a nível institucional, mas também de mentalidade, ou achas que não estamos preparados ainda para avançar com certas medidas? Não, eu tenho a certeza que estamos preparados para qualquer coisa, desde que seja reconhecido e com os dados que comprovam que é uma entrave. Sim, há um problema grave de mentalidade, porque, ou seja, necessitamos nós, como o mundo está atualmente, já industrializado, já com esta forma de comunicação que existe, precisamos nós de fazer uma revolução? Ou seja, é mesmo necessário sairmos à rua e dizermos nós queremos, ou basta, que deveria ser, usar os órgãos onde estamos representados e dizer, olhem, a propina deve ser 0 ou encaminhar-se para o 0, porque os estudantes reconhecem isto, temos estes dados, existe esta taxa de abandono devido à propina, existem estas consequências, mas quem gere por maioridade, que é o caso da Universidade de Évora, que é gerida por docentes, ou seja, a reitora é docente, os vice-reitores são docentes, embora não precisassem de o ser, não é? O Conselho Geral é gerido por 50% ou mais dos docentes. No nosso caso até temos uma falta de representatividade de estudantes, ou seja, não estamos dentro da percentagem obrigatória nacional, em detrimento da entrada, por exemplo, do não docente, que aí eu até posso concordar, mas concordo com a entrada do não docente, não concordo é com a remoção do estudante. Claro. Né? Poderia haver outra estratégia que conseguíamos encontrar, mas dá para ver claramente, ou seja, eu até queria dar um exemplo concreto, não nomeando ninguém, mas vamos lá ver. Nós começámos, fomos eleitos, por exemplo, em dezembro, não é? E ainda não tivemos a primeira reunião do Conselho Geral. E isto é, quer dizer, eu sei que os docentes, as pessoas trabalham muito, os estudantes também trabalham bastante. Há quem tem, eu trabalho e estudo ao mesmo tempo, sou trabalhador estudante, mas tenho noção de que preciso do órgão para replicar o que os estudantes me dizem que querem que eu defenda dentro do órgão. Ora, não tendo esse órgão a funcionar, é muito complicado. Claro. E eu já falei sobre este problema. Não é que o problema seja ignorado, porque nós levamos sempre umas tapinhas nas costas, não é? Umas festinhas e dizer não está tudo bem, eu acho que fazes bem em defender os teus estudantes, mas, quer dizer, não pode só partir dos estudantes em defender os estudantes. É quem está e quem reconhece deveria acompanhar. E esse é um grande problema de mentalidade que nós temos, que é, parece que há sempre um paternalismo dentro da própria instituição a dizer, não, acho que fazes bem em estar aqui e lutar porque és estudante e luta pelos teus estudantes, mas temos que pensar que a gestão financeira da universidade passa por um equilíbrio, e então não encontram soluções para a gestão financeira, mas reconhecem que o problema é que a propina possa ser um problema. Reconhecem, mas não o dizem publicamente. Reconhecem ali dentro do nosso círculo. Não é? E sim, é um problema de mentalidade, claramente, e depois de políticas públicas. Quer dizer, não há qualquer equivalência entre estar numa universidade no interior e uma universidade no litoral. Nós temos na faixa interior, desde o Alentejo até à Guarda, até lá mais acima, temos pouquíssimos representantes na Assembleia, quer dizer,
Eu tenho contacto com os 3 eleitos de Évora, que agora eventualmente vão sair ou ser substituídos, seja como for, mas que não têm qualquer, quer dizer, acabam por não ter qualquer relevância no Parlamento português. E isso faz-me uma confusão enorme, ou seja, todo o paralelismo que podíamos fazer em termos de investimento de Lisboa e Alentejo, não, é sempre ao contrário. Os alentejanos, ou os do interior, são sempre os coitadinhos, por isso é que nós temos apoios extra. A ideia não era ter apoios extra, a ideia era ter exatamente os mesmos apoios que o litoral, não é? Porque nós temos muito mais problemas, mas parece que estamos sempre atrás. A parte de, sei lá, políticas públicas, é muito fácil falar, a Universidade de Évora tem dificuldades em internet, por exemplo, e isto é claramente assumido, tanto pela reitoria, pela Conselho Geral, e por todos os estudantes reconhecem isto, porque tentam aceder à internet e é super complicado. Isto não é um problema da Universidade de Évora, isto é um problema europeu, não é? Que quer investir nas zonas sombras. A pergunta é, mas porquê é que há zonas sombras? Não deveria haver, não é? Porque é que ainda não temos fibra? Por exemplo, eu trabalho num Monte Rural que fica no Senhor dos Aflitos, fica a 6 km de Évora, de uma cidade UNESCO, património, que é supostamente desenvolvida, fica entre Lisboa e Badajoz, é uma rede muito importante de passagem para empresas, entre Portugal e Espanha, podia nos conectar muito melhor com a Europa, mas pronto, isso é outra conversa. Mas temos ali naquele monte uma dificuldade de internet, e não é só um monte, é um bairro inteiro de pessoas, que faz parte do segundo maior bairro de Évora, que é o Bacilo e Senhor da Saúde. Isto para mim faz uma confusão, portanto tem a ver com políticas públicas, claro, e com a previsibilidade de investimento, tendo em conta que temos uma demografia baixa aqui, não é? Será que, e não, eu odeio teorias de conspiração, mas será que é porque somos poucos, que temos menos votos e que temos menos investimento? É por isso? De facto, faz-nos pensar, não é? Mas também faz com que pessoas como tu queiram agir para isso, não é? Despertamos-nos mais para os problemas, e já vamos falar um pouco desta discrepância que há entre o Alentejo e o resto do país. A segunda questão que eu te queria fazer, que tem precisamente a ver com o Conselho Geral da Universidade de Évora, falaste há pouco de reconhecimento, e isto para ti também há de ter sido certamente um reconhecimento do teu trabalho, certo? Porque parece que não foi só a validação dos alunos, foi que, ok, então correu bem, desempenhaste bem o teu papel e podes fazer agora mais. Da mesma forma, queria-te perguntar se isto foi uma daquelas coisas que surgiu, que as oportunidades foram surgindo, ou se tu já tinhas, quando estavas no teu tempo da universidade, já tinhas bem definido o que é que querias fazer com o teu futuro, ou foi passo a passo que as oportunidades surgiram? Nada, não tinha nada de acho que, olha, primeiro entrei no curso errado, entrei no ISCTE, errado, o curso é bastante bom, mas não era a minha felicidade, digamos assim, por isso é que depois eventualmente vim para Évora e troquei, imagina só, de informática, tecnologias, informação e computadores para ciências do desporto. Foi uma grande volta. É isso. Mas é assim, não tenho, ou seja, mas cada vez mais eu acho que é assim, as oportunidades surgem, há oportunidades sempre cada vez melhores para os jovens e portanto é natural que não haja um percurso definido, e não sendo natural eu acho que deveria quase ser proibitivo, e gostava de encaminhar essa tua conversa para a parte do partidarismo e da escadaria dos partidos políticos. E é uma das razões, talvez, porque não tenho muito mais envolvência política partidária, porque a mim faz-me imensa espécie que haja. Eu acredito muito que as pessoas trabalham dentro dos partidos para crescerem, para se desenvolverem, para promoverem políticas, para estarem junto da comunidade e para serem reconhecidos e assim irem crescendo. Mas existem imensos casos que se nota não é meritocracia, é simplesmente uma passadeira vermelha para quem é ou da família ou dos amigos ou que tem pouco reconhecimento, mas tem capacidades financeiras ou de lobby, digamos assim, e não são propriamente as pessoas certas para encaminharem nesses propósitos. Eu sempre fiz, desde que entrei na universidade, trabalhei em políticas de juventude. Gosto imenso de estar no terreno, de ouvir as pessoas,
consigo, e acho que me reconheço essa capacidade de assumir o problema das outras pessoas, que é uma coisa que muitas vezes não é fácil, não é? Porque nós nos questionamos muito, pá, mas porque é que esta pessoa pensa assim? É simplesmente vai trabalhar, não é? Isto não existe, esta nuance, mas quer dizer, se eu trabalho, porque é que tu não trabalhas, não é? As coisas não funcionam assim, e nós temos que olhar para a pessoa, perceber qual é o percurso dela e perceber como é que podemos ajudar a desenvolver-se, a adquirir as competências ou social skills, essas coisas todas. E eu acho que neste meu percurso é impossível, não deveria mesmo haver. Eu não posso assumir que, estando na associação académica, vou para presidente da associação académica. As coisas não funcionam assim, porque nem sequer é uma vontade somente pessoal. Tem que ser algo que seja reconhecido por um grupo, nem que seja pequeno, de dizer: nós reconhecemos em ti algumas capacidades para seres isto, então candidata-te, nós apoiamos-te, depois criamos a lista, e foi assim que as coisas foram desenvolvendo. E sempre foi assim que eu fui assumindo as coisas, porque até ao dia de eu anunciar que queria ser ou que ia me candidatar a presidente da associação académica, eu não tinha essa pretensão. Portanto, eu sabia que poderia ser uma situação, mas só através da envolvência dos meus colegas é que eu percebi que poderia ser, ou que tinha essas capacidades e que me reconheciam isso. E eu acho que deve ser assim. Ou seja, eu sei que a estabilidade é muito importante na vida, mas esta situação do associativismo e de ocupar cargos de representatividade não pode ser um planeamento do género. Ou seja, imagina assim, no Conselho Geral nós não recebemos dinheiro, não é? Somos voluntários, não é? Eu não posso, sabendo que, imaginamos agora que no Conselho Geral recebíamos dinheiro, não é? Recebíamos uma mesada, vá. Eu não posso assumir que, tendo em conta que me reconhecem este valor e que vou angariar os votos, que tenho, por exemplo, a associação académica do meu lado e as políticas da associação académica, e que percebo que eu tenho capacidades de entrar para este cargo, eu não me vou candidatar porque sei que é um fator de estabilidade financeira, não é? Eu tenho que me candidatar porque quero ser aquela pessoa que vai representar as pessoas. E eu acho que está a funcionar muito assim. E se olhar, eu não posso, nem vou generalizar, odeio generalizações, e por isso é que às vezes é difícil ter estas conversas. Mas nós sabemos à partida, numa aldeia, por exemplo, quem é o potencial presidente da junta. E essa pessoa, se for uma pessoa, como eu lhe digo aqui, como eu retrato aqui, mal intencionada, porque para mim isso é uma pessoa mal intencionada, que é que vai para um cargo só porque vai ter estabilidade financeira ou porque vai ter reconhecimento de poder, qualquer coisa do género, e não para defender as políticas, para aprender a ser um político, para aprender a ser um gestor da comunidade. Se essa pessoa for mal intencionada, o que ela vai fazer e o que acontece nas aldeias ou nas pequenas vilas, vai mudar de partido consoante o partido que estiver à frente. E o partido aproveita-se dessa pessoa dizendo: eu sei que tu vais ganhar as eleições, então eu vou-te agarrar para tu me representares. E isto acontece nas eleições em Évora, no país, seja onde for, que é, se algum dia um partido tiver a capacidade de angariar o Cristiano Ronaldo, esse partido vai ter votos. Pá, isto não é... Eu odeio este conceito, mas isto vai acontecer. E voltamos também um bocadinho à questão da mentalidade e da percepção pública. Exatamente. Não é? E é uma mudança que demora tempo a ser feita, não é? E muito esforço. E para que lado é que vai a mudança? A pergunta é essa. Vai para aqueles que se interessam pelas políticas públicas e para a gestão comunitária, ou vai para aquelas pessoas que têm interesses pessoais, não é? Que têm mais força a nível de Instagram ou de Facebook, que têm mais seguidores? É esse tipo de pessoas que nós vamos seguir essa mentalidade, vamos seguir a outra mentalidade. Por isso é que, para mim, torna-se um bocado complicado. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu nunca tive qualquer pretensão de ser o que sou hoje. Mudo constantemente consoante as coisas que vou aprendendo ao longo dos meus dias. Agora, a semana passada, por exemplo, estive em Bruxelas e estive em Colónia com um grupo de
de decisores na área da juventude, que fazemos lobby junto da Comissão Europeia, e mudei ali certos aspectos da minha mentalidade, porque temos um grupo de jovens que tem outras pretensões, e isto é interessante, e nós temos que nos ajustar. Quando fazemos lobby, eu considero-me um lobista, não é uma profissão, porque, quer dizer, se calhar é uma profissão que às vezes recebo por isso, mas não é propriamente uma profissão, mas um lobista tem que acompanhar os argumentos, não pode simplesmente defender um lado, não é? E eu acho que isso é o que acontece muito, que é, os lobistas são contratados para defender uma organização, seja uma farmacêutica, seja o que for, e vão arranjar os argumentos a esse favor, ignorando os outros, não é? E não é assim que funciona o lobby. O lobby deveria ser algo de trabalhar uma lei que fosse justa para todos. Não pode ser simplesmente para um lado financeiro, claro, ou para os grandes grupos económicos. E pronto, acho que é por aí. Já estava a dispersar um bocadinho. Não faz mal. Manuel, o que é facto é que nós temos pouco tempo para falar sobre tudo que já fizeste. Vou deixar aqui só algumas notas, porque tu participaste no projeto 100% ADN, que era uma iniciativa para dinamizar o desporto, a cultura, o ambiente e a educação na cidade, tudo e mais alguma coisa. Tiveste também envolvido na oficina do fermento. Neste momento trabalhas, como tu já referiste, até mais na área de gestão de eventos e relações públicas. E o que eu queria perguntar aqui um pouco para finalizar é, com todo este teu percurso e tudo aquilo em que já te envolveste, se tivesses perante alguém, um jovem de 16 anos, vamos dizer, ou 18 anos, prestes a entrar na universidade, que queira envolver-se com a comunidade, que queira fazer a diferença, qual era o conselho que davas a essa pessoa? Quer envolver-se na comunidade? Isso é muito fácil. É só falar com os colegas, procurar núcleos, organizações, associação académica e dizer: eu estou disponível para ajudar, tenho opiniões próprias, quero debater, quero entrar por aí. Não é fácil, porque depende também da personalidade da própria pessoa, não é? Há diferentes organizações para diferentes tipos de pessoas. E pronto, e então tens essa oportunidade. A associação académica pode ser, se calhar, mais extravagante, não é? Mais muito trabalho, muitas políticas, muito disperso por várias áreas, mas se for, por exemplo, o núcleo do próprio curso, seja o núcleo de relações internacionais, trabalham relações internacionais, é um ponto de interesse. Se for para fazer outra coisa qualquer que não seja dentro da universidade, pode ser, sei lá, uma associação desportiva, pode ser uma equipa, seja de futebol, ou de basquete, ou de hóquei, ou de dança, seja o que for, que eles próprios também fazem envolvimento de comunidade, desenvolvem políticas por eles próprios, eles também interpelam junto do Presidente da Câmara ou do Presidente da Junta, por exemplo, também pedem dinheiro para certos eventos, para apoios, para apoiar as crianças, essas coisas todas. Portanto, esse envolvimento da comunidade parte um bocadinho por aí, é a pessoa mostrar-se disponível e falar. Ter iniciativa. Exato, seja pessoalmente ou, como agora se faz muito, digitalmente. Ok, fica o conselho. Manuel, nós acabamos todos os nossos episódios com uma pergunta que podes responder a título pessoal, a título profissional. 15 segundos para me dizeres qual é o teu maior sonho. Ui. Se calhar é mais difícil. Tenho é que procurar o sonho, não é? Tenho alguns. Não sei. Eu vou remeter para um sonho que é meu, que fez parte, e vou demorar um bocadinho mais de 5 segundos, peço desculpa. Vai ser, nas últimas eleições, nós fizemos um debate às autárquicas e que nenhum vereador futuro eleito estaria disponível a distribuir variações com pelouros. E para mim, um dos sonhos para que começássemos uma mentalidade política local diferente é que haja uma distribuição de cargos para os vários partidos políticos e um entendimento entre todos
e não somente um interesse nacional partidário em Évora. Ou seja, para que os políticos que sejam vereadores, e mesmo que haja uma maioria na Câmara, seja por onde for, que haja uma entrega de pelouros para os vereadores de outros partidos, para que haja uma distribuição de trabalhos, para que haja uma beneficência de trabalhos, para que haja mais pessoas a trabalhar dentro da Câmara, a nível de variação, haja maior representatividade e que haja essa disponibilidade por parte desses vereadores eleitos de não representarem somente os partidos em Évora, mas que representem a comunidade évorense a título pessoal também um bocadinho. Um bom sonho, ambicioso, mas um bom sonho. Extrapulo o meu sonho manipulando as vontades das outras pessoas. Manel, eu queria falar contigo muito mais tempo, se calhar numa próxima oportunidade. Fazemos uma parte 2. Mas resta-me agradecer-te por teres vindo, teres tirado um tempinho para vir aqui falar connosco. Para quem nos ouve aí em casa, que este seja um episódio que vos inspire com o exemplo de alguém que dá aqui uns belos conselhos e mete as mãos na massa, como se costuma dizer, que é o que nós também tentamos fazer aqui no Centro de Inovação Social da Fundação Eugénio de Almeida. E, portanto, Manuel, foi um gosto. Obrigada a todos. Muito obrigado e muitos parabéns. E até ao próximo episódio. Trabalho. A Operação Mais Impacto Social foi apoiada pelo Portugal Inovação Social, pelo Programa Regional do Alentejo 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.